Boa tarde a todos. Obrigado aqui pelo convite PPI hoje com uma função de coordenação dos projetos de concessão e PPP, com projetos de parceria com o privado que o governo tem. E me coube aqui falar um pouco sobre matriz de risco. Mas eu vou começar falando de algumas coisas que já foram citadas aqui pelo Castanheira sobre o planejamento. Falar matriz de risco tem que falar do projeto, tem que falar da estruturação de projetos. Eu acho que começar a falar do anterior a isso, que é o planejamento, eu acho que também cabe. E uma das decisões que nós tivemos quando estruturamos a equipe e a lógica do PPI foi trazer a EPL para debaixo do PPI. E dentro do conselho tem também o CONIT, que é um órgão que também nunca tinha tido até hoje não teve uma função objetiva. Essa função ela só pode ter tendo um planejamento. E nós trouxemos a EPL com o objetivo de colocar em discussão um planejamento logístico de longo prazo. E agora esse planejamento terminou, nós temos um ano que a gente está nessa coordenação. A EPL terminou o planejamento, a nossa intenção é colocar em consulta pública a partir do início da agora de outubro. Então, eu acho que é um passo importante. A gente está bem empolgado com isso. A gente espera que esse seja um instrumento usado por todos para discussão. Não é ainda uma proposta de governo que a gente espera que seja feito depois de uma discussão pública e que depois isso seja levado para a reunião do Conselho PPI, onde está o CONIT, e que isso seja uma política de governo a partir daí. Mas mais do que isso, é uma ferramenta para testar a hipótese e ajustar ao longo do tempo esse planejamento. Só para dar um número, esse primeiro corte que vai ser colocado em consulta pública, a gente sugeriu que fosse feito um corte com a projeção de demanda para 2025. A projeção que foi feita ela é até 2035, mas a gente sugeriu um debate um pouco mais curto, porque no corte de 2025, já considerando todas as ações que estão sendo tomadas agora, ainda surge necessidade de investimento bastante relevante. Então é isso que a gente quer colocar em consulta para debate. Só em termos de números, isso daí são estimativas de necessidade de investimento, basicamente em rodovia, para dar conta da projeção de demanda para 2025 e considerando todas as premissas que foram tomadas, que são as ações do PPI, os investimentos públicos possíveis, que hoje são muito poucos por causa da restrição fiscal, nós teríamos ainda um gap equivalente a 132 bilhões de investimento, basicamente em rodovias. Em ferrovias a gente acredita, ou pelo menos foi usado como premissa, que as prorrogações das concessões atuais e mais as 3 novas concessões darão conta da projeção de demanda em 2025, nesse corte que foi feito. Então nós temos vários desafios em cascata. Primeiro é conseguir colocar o que foi projetado, e essa foi uma das premissas também da lógica da condução do PPI, que é resgatar a credibilidade. Aqui foi falado de PIO 1, PIO 2, PIO 3. A gente quer colocar na pauta aquilo que a gente tem condição de dizer que, primeiro, que faz sentido como prioridade e que a gente vai ter uma consequência, ou seja, vai realizar, ao invés de passar mensagens que depois são desfeitas e a credibilidade cai. Então essa foi a tônica, essa é a tônica do trabalho do PPI, e essa vertente de planejamento vai começar agora. Ela funcionando, a gente espera que seja um legado para todos os próximos governos, que seja usado como ferramenta e não uma coisa desse governo, tem que ser uma posição de Estado.
né? Hoje ainda a EPL não é entendida como uma empresa fundamental para a consecução desse planejamento. Eu espero que seja vista assim daqui para frente, porque a gente vai começar a falar de EPL com frequência a partir de agora, mas mostrando os produtos, e o primeiro produto relevante é o planejamento, mas não é só isso que a EPL está fazendo. A estruturação dos projetos de logística também conta com apoio decisivo da EPL. Então a EPL hoje virou um braço fundamental dentro da política de logística do governo. Então isso a gente vai começar a falar um pouco mais para que a EPL se firme como uma instituição de Estado responsável pelo apoio na realização dos projetos de logística. Bom, planejamento é a base, né? Matriz de riscos. Planejamento, a gente vai saber o que a gente precisa e quando precisa, e poder tomar a decisão no tempo certo de quando começar os estudos para implementar de uma maneira correta. Foi falado aqui também, e com razão, que as decisões que são tomadas sem uma base de planejamento, elas são tomadas com a visão política, que é o período do mandato. Elas são, para o tempo da infraestrutura, são decisões e estimativas de cronogramas assodados, porque é o tempo político e não o tempo da infraestrutura. Sem um planejamento e sem um conhecimento, uma base de conhecimento de Estado, nós nunca vamos sair desse ciclo vicioso de decisões casuísticas e cronogramas assodados. Então, a base é o planejamento. E daí decorre o que me pediram para falar um pouco aqui, que é a matriz de risco. A matriz de risco ela é estruturada ao longo do processo de estruturação de projetos. Então, o primeiro problema que nós temos é um amadurecimento precário do estudo e da discussão de cada projeto. Daí surgem os problemas que a gente vai ver depois. O modelo regulatório que se escolheu para a maior parte dos projetos de infraestrutura ou das concessões é um modelo de regulação por contrato. Eu acho que as pessoas confundem, eu acho que não pensam também na base conceitual do modelo escolhido. O modelo regulatório por contrato, ele pressupõe que o processo licitatório vai se dar de acordo com as regras que foram colocadas naquele contrato. E as regras que foram colocadas naquele contrato, se foram mal feitas, vai dar problema. Porque, por mais que os reequilíbrios sejam necessários, se eu mudo muito as regras da licitação, eu estou mudando a matriz de risco que foi mal feita. Mudando a matriz de risco, eu estou mudando as bases da licitação. E aí o TCU, com razão, não vai deixar. Então a gente tem que seguir um caminho metodológico necessário para desenvolver esses projetos, para que depois nós não tenhamos os problemas que a gente está tendo agora. Só para dar um pouco mais de, não sei se todos têm mais familiaridade com esses processos, um processo de estruturação, ele precisa de profissionais multidisciplinares. Acho que foi falado aqui, basicamente, a parte jurídica. Olha, a gente precisa da parte econômica, a parte de engenharia, a parte jurídica, a parte ambiental, e quanto mais a gente aprofundar no detalhamento desse projeto, mais a gente vai entender quais são os riscos, a gente vai identificar os riscos com mais precisão, depois a gente vai quantificar esses riscos, e depois a gente vai conhecendo quem são o mercado e as contrapartes, e as habilidades de cada um, e isso também muda, identificar como fazer essa distribuição, alocação de riscos. E aí é a clássica matriz de riscos. Mas a matriz de riscos, ela não aparentemente, ela parece que dentro do contrato tem uma tabela de matriz de risco, tem até algum capítulo que diz, mas na prática
A matriz de risco é todo o contrato, são as obrigações do contrato numa totalidade. Então, o contrato ele tem que ser visto numa totalidade e não num pequeno conjunto. E todas as indefinições que foram citadas aqui pelo Castanheira, elas vão aparecer. E o entendimento, ele vai depender de como isso foi identificado e alocado, e só vai ser traduzido corretamente no contrato se esse entendimento foi passado corretamente para esse grupo multidisciplinar. Então, se a gente imaginar um grupo de juristas pegando um projeto para transformar tudo que a parte ambiental, engenharia e todo o resto avaliou e transformar aquilo num contrato que reflita, sem ter participado par e passo dessa estruturação, provavelmente a gente vai ter um contrato que vai ser imperfeito, eles sempre vão ser imperfeitos, mas vão ser mais imperfeitos, e depois com uma não compreensão do que é o contrato. E o que eu vejo é que muitas vezes, por causa disso, quando chega a equipe das agências, quando vão fazer a gestão do contrato, muitas vezes eles não entendem o que o próprio contrato quer dizer e qual a lógica regulatória por trás do contrato. E várias confusões a gente vê acontecendo o tempo todo. Por exemplo, um modelo de regulação por contrato não pressupõe uma fixação de taxa de retorno. A taxa de retorno ela vai ser implícita na licitação, no certame licitatório, e cada concorrente é que, de acordo com as suas premissas e as suas habilidades, vai entrar naquele certame e vai projetar a sua própria taxa, que é uma projeção. E o resultado final vai acontecer no que for demonstrado na realidade, o dia a dia. Com base nisso, os reequilíbrios eles vão ter que necessariamente seguir o que foi o processo licitatório, o contrato, porque senão eu vou estar alterando a base da licitação. Então, esse é o problema básico. O modelo de regulação por contrato traz um problema implícito, que são os reequilíbrios que vão acontecer, como tratar isso. E depois tem uma outra questão, que também foi citada aqui pelo ministro Bruno Dantas, que é toda a discussão sobre prorrogações. Eu acho que as pessoas também não se dão conta de que o modelo conceitual de regulação por contrato pressupõe aprendizado. Então, quando a gente fala que o contrato de 90 é muito ruim, ele é muito ruim depois do aprendizado desse período todo. Então, o que pressupõe? Que eu tenho que relicitar e incorporar tudo que eu aprendi. Se eu prorrogar, eu vou estar perpetuando o aprendizado que aconteceu e que não foi colocado. Então, se a gente não entender a base do conceito, a gente vai estar fazendo erros que são muito graves e que vão trazer prejuízos para o serviço público muito graves, porque todo o aprendizado não foi incorporado. Qual é outro modelo de regulação que poderia resolver isso? Você poderia fazer uma regulação por custo ou por taxa de retorno. Então, essa confusão que a gente vê o tempo todo dizendo que fixei taxa de retorno, fixei, o que o governo faz é uma estimativa, ele faz uma projeção com uma estimativa de taxa de retorno que é própria das premissas que o governo fez para o processo licitatório. O que vai acontecer depois, só a realidade é que vai colocar. Se a gente acha que esse modelo é ruim, a gente pode fazer um modelo onde a gente faça uma regulação por custo ou por taxa de retorno. Então, de 5 em 5 anos, eu faço uma revisão completa de todos os custos, faturamentos, riscos, e faço tudo de novo. E é usado em vários lugares. Eu, particularmente, prefiro conviver com os erros de uma regulação por contrato, com aprendizado que tem que acontecer de períodos em períodos, e o aprendizado ele não é incorporado depois de 20, 30 anos do contrato. Ele é incorporado a cada nova licitação daquele tipo que eu vou fazendo. Ele é contínuo e cada novo contrato tem que incorporar aquele período que a gente viveu e que incorporou. Agora, fazer uma regulação por taxa de retorno ou por custo, a gente vai estar abraçando o maior problema que existe em regulação, que é a assimetria informacional.
eu acho melhor conviver com um modelo de regulação por contrato do que viver com um modelo onde eu vou ter que abraçar o maior problema, que é a assimetria informacional. Regulação é um jogo, e na hora de fazer o contrato, em matriz de risco, indicadores, são dois pilares básicos desse modelo. Indicadores de qualidade de serviço e a matriz de risco. E as coisas se falam, porque são as obrigações contratuais. A cada período que eu fizer essa revisão, eu vou ter que ter um conhecimento do modelo que provavelmente o regulador não vai ter. Além de não ter os incentivos corretos. Porque se eu não marco a taxa de retorno, eu tenho incentivo do privado trazer toda a criatividade dele e incorporar para ter maior retorno. E isso se incorpora ao modelo em cada novo processo que eu faço. Aí eu tenho que fazer um jogo regulatório para fazer um alinhamento de interesses. Então eu até aceito que algum contrato está ruim, eu tenho que respeitar do ponto de vista dos aprendizados, mas eu estou incorporando em outros e vou pensar sempre no jogo regulatório, que é alinhamento de interesse, sabendo que o maior problema do regulador é a assimetria informacional. Então, são algumas considerações aqui sobre matriz de risco. Eu não vou entrar em plano de negócio, sabe a minha opinião, porque eu acho um absurdo pensar em plano de negócio como ferramenta de reequilíbrio. A gente tem que ter agência reguladora com capacidade de fazer reequilíbrio, que tem que ser uma questão tratada excepcionalmente, e a gente tendo essa lógica da estruturação do projeto, isso vai acontecer, e tem que ter capacidade, credibilidade junto aos reguladores para poder fazer os reequilíbrios que são necessários quando eles forem necessários. Mas usar uma ferramenta pré-estabelecida no tempo e perpetuar isso também como uma ferramenta de reequilíbrio é uma sucessão de erros, não tem um fator ali que diga que isso tecnicamente faz sentido. Bom, só minha opinião, quem quiser falar mais sobre isso, o Castanheira já conhece, já discutimos bastante isso. Exatamente. Eu entendo até seu problema, que é um problema prático, mas eu acho que a base disso é o fortalecimento das agências e o entendimento do modelo. Resolve para todo mundo, eu acho.